Então, para a gente começar, queria chamar o professor Alexandre X da Costa para falar um pouco sobre seropigmentação terapêutica, um assunto muito interessante, muito importante para os nossos pacientes, em especial para nós que lidamos com córnea. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre, o palco é seu, excelente aula. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui falando para a Black, né? Um assunto que eu sou apaixonado e tenho trabalhado bastante aí nos últimos anos para disseminar isso no Brasil de uma forma responsável, né? E de forma que eu vejo que traz um benefício tão grande para esses pacientes. Então, vamos lá, vou falar um pouco da ceratopigmentação terapêutica, que é a ceratopigmentação que tem a finalidade de alguma forma, tratar o paciente, né? Vamos passar aqui. E aí, primeiro, a gente precisa esclarecer que a ceratopigmentação não é isso, né? Não é a eyeball tattoo, que é um procedimento aí que tatuadores fazem injetando tinta subconjuntival quando não injetam dentro do olho, e aí é uma tragédia, né? Então, isso é completamente condenável, mas precisa ser diferenciado, né? A ceratopigmentação é uma pigmentação da córnea, né? Cerato significa córnea, então a gente implanta o pigmento dentro da córnea para mudar a cor da córnea, principalmente de pacientes que estão cegos e estão com o olho esbranquiçado, e aí isso fica inestético e acaba sendo uma desfiguração facial. E a desfiguração facial ela tem um impacto tremendo na vida da pessoa, né? No comportamento, na, na parte psicossocial mesmo das pessoas. Então, a ceratopigmentação é um método utilizado para tratar funcional ou cosmeticamente opacidades corneanas ou, às vezes, em córneas transparentes, mas que têm defeitos irianos pupilares. É uma alternativa ao uso de próteses ou lentes de contato cosméticas, porque nem todo mundo consegue usar a lente de contato ou teria indicação, né? Ou a prótese. Então, é uma alternativa a mais que a gente tem. É um procedimento desconhecido por muitos ainda no Brasil, mas eu trouxe isso como curiosidade para lembrar que já existiu um código de ceratopigmentação na tabela da AMB, da Associação Médica Brasileira. Essa tabela depois ela foi extinta porque juntou as tabelas e hoje a gente tem a tabela da CBHPM e a tabela da TUS, né? E não consta mais o código da ceratopigmentação, mas ele já esteve aí um dia e a gente está trabalhando aí junto com a Sociedade Brasileira de Córnea, com o CBO e quem sabe com a Soblack também para apoiar isso, para a gente voltar a ter o código certinho da ceratopigmentação aí classificando esse procedimento que é histórico, né? Então desde 130 depois de Cristo, Galeno, bem, né, muitos anos atrás, já existia relatos das tentativas de ceratopigmentação para opacidades corneanas. Depois teve um gap aí histórico que não tem nenhum registro, até 1869, esse oculoplástico von Wecker, ele introduziu um novo método aí, usando tinta nanquim, já usando a cocaína para anestesiar a superfície do olho. E depois eu achei esse trabalho de 1900, uma dissertação sobre tatuagem da córnea em leucomas, né, mostrando que isso é uma coisa que vem aí na história mesmo da medicina e da oftalmologia, mas muito pouco usado, provavelmente porque os materiais e as tintas, principalmente, eram muito duvidosas, né? Não existia uma regulamentação das tintas. Em 1922, o Samuel Ziegler foi um grande estudioso da ceratopigmentação, e depois, em 2015, o professor Jorge Alió, que é um oftalmologista espanhol muito reconhecido, acabou publicando um livro, então, que é o único livro inteiro dedicado a isso que eu conheço, pelo menos, que foi publicado em 2015. Foi através desse livro que eu aprendi a fazer a ceratopigmentação. Quando eu li, eu fiquei encantado com isso e resolvi procurar saber o que era, estudar, e aí eu fui vendo tanto de trabalho que já tinha a respeito disso, né? O Dr. Elió já publicou muitos trabalhos
sobre essa técnica e a evolução toda da técnica que ele fez. Eu tive a honra de ir lá em Alicante, no sul da Espanha, para acompanhar ele, fazer, né, aprender mais diretamente da fonte. O Dr. Giovanni, que está aqui também, foi para lá também, fez um fellow com o Dr. Alió. Então, a gente realmente, assim, é encantado com o trabalho que ele desenvolveu lá. Realmente é uma ciência muito bem feita, né? Muitos testes, muitos estudos, está tudo publicado e isso traz uma segurança muito grande para a gente fazer. Então, no livro, ele basicamente divide as técnicas em dois grupos. Tem as técnicas superficiais, e as técnicas intraestromais. Então, superficial seria a gente pigmentar fazendo perfurações, micropunturas na córnea superficialmente, ou manual ou automatizada com o uso de um aparelho um dermógrafo, né, um aparelho de micropigmentação. Ou a gente pode usar uma técnica intraestromal, na qual a gente disseca um túnel dentro da córnea para poder injetar a tinta dentro desse túnel. E também eu posso dissecar esse túnel manualmente com o uso do laser de femtosegundo, ou com o uso do laser de femtosegundo. E aí as tintas são uma grande dúvida, né? Que pigmento que se usa, né? Como é que é isso? Então, é interessante que até 2008 não tinha registro, não tinha regulamentação das tintas de tatuagem. Então, realmente era assim, muito duvidosas e podia ter metais pesados, podia ter coisas, substâncias tóxicas, impurezas. Desde 2008, a Anvisa regulamentou as tintas e as agências do mundo inteiro têm ficado cada vez mais rigorosas com a regulamentação dessas tintas, porque elas são classificadas na Anvisa hoje como classe 3, significa que é um material médico para implante do corpo humano. Então, ela já tem que ser própria para isso. Ela tem que ser estéril, atóxica, não carcinogênica. Tem inúmeros testes de biocompatibilidade, né, que precisam ter para uma tinta ser registrada é, como uma tinta de tatuagem. Na Europa, existe a definição de tinta de tatuagem pela agência europeia, que é mais rigorosa ainda do que a Anvisa, define que a tinta de tatuagem ela é destinada ao implante na pele, mucosas ou globo ocular. Então já existe essa definição pela União Europeia, tá? E no Brasil, então, a gente começou usando tintas de tatuagem. Eu usava bastante essas de sachêzinho porque elas são monodose, então é mais garantia de esterilidade, né? Usar doses únicas. Mas as tintas de tatuagem, a maioria das vezes, elas são com pigmentos orgânicos. E os estudos do Alior, que, né, estudou toda a gama de pigmentos, ele identificou que os pigmentos orgânicos podem ser usados, mas eles vão se degradar, mudar um pouco de cor com mais facilidade com o tempo e são um pouco mais reativos, assim, em termos de possibilidade de inflamação. E os pigmentos inorgânicos, que a maioria são minerais, né? Então, óxidos de ferro, óxidos de titânio, eles são partículas micronizadas e eles são, então, partículas muito pequenas. A gente usa uma quantidade muito pequena na córnea e os estudos dele em animal mostrou que o pigmento fica completamente inerte, sem dar uma reação inflamatória. Então, hoje a gente tem essa linha de pigmentos, que é a Magcolor Vis, que foi um ganho já para a gente, porque a gente conversou com a empresa conseguiu desenvolver os pigmentos já pensando nas cores do olho, já com as especificações que a gente viu que seriam melhores para o uso na córnea. Então, isso é uma novidade aí que a gente está trazendo. Para ser uma tinta de tatuagem, então, a Anvisa classifica como classe 3, como eu disse, né? Tem que ser avaliado por todos esses critérios. Não pode ter substâncias tóxicas, carcinogênicas, tem que ser biocompatível, não se degradar com o tempo, nem ser prejudicial após os anos de implante, não desencadear reações alérgicas e estéreis, né? Então, isso traz uma segurança muito grande para a gente usar as tintas e pigmentos que já existem hoje no mercado, contanto que tenha um registro na Anvisa, obviamente. Então vamos para as técnicas, né? A gente tem a ceratopigmentação manual superficial, que consiste em pegar uma agulha, molhar na tinta e fazer uma micropuntura na córnea, no estroma da córnea. Então você vai fazendo
furinhos, como se fosse uma micropuntura para uma ceratopatia bolhosa, só que você está molhando na tinta e fazendo aquilo com a tinta. Essa técnica funciona, mas ela acaba tendo uma perda, então você fica com falhas, como você vê na foto, mas ainda assim dá para conseguir um resultado interessante já. E essa era a técnica mais feita aí por muito tempo. E aí, nosso queridíssimo Giovanni Garotti é, ficou com isso na cabeça e acabou adaptando, então, esse instrumento, que é o Tebori, que é um instrumento que existe na micropigmentação, para otimizar e melhorar aí, né, a micropuntura manual, a ceratopigmentação manual, que antes era feita com uma agulha de insulina, né, e aí era muito devagar, muito ineficaz. É, Essas agulhas, elas já são desenvolvidas para o implante do pigmento na pele, para a sobrancelha, né, micropigmentação. Então, existem vários tipos, vários formatos de agulha, circulares, ou em forma de U, ou em chanfradas, né, com 5, 7, 10, 12 agulhas. E a gente acopla isso nesse cabo e você faz manualmente, então, essa micropuntura, mas já com agulhas sem lúmen, que são já desenvolvidas para o implante do pigmento. Então, é muito mais eficaz e aí a gente consegue, então, fazer esse implante do pigmento de forma manual, cautelosa ali, devagar e mais eficaz do que a manual pura, né? Então, essa é a técnica Tebori de Garotti que o Giovanni está descrevendo aí. E o resultado é muito bom. A gente tem vários casos aí que o Dr. Giovanni cedeu para a gente mostrar na aula. Uma evolução dessa técnica da técnica manual, seria a ceratopigmentação automatizada. Então, já adaptando os dermógrafos, que são os aparelhos de tatuagem, para fazer, então, o implante do pigmento. O aparelho o dermógrafo, ele tem uma velocidade mínima ali de aproximadamente 60 furos por segundo. Então, é muito mais furo, muito mais eficaz, né? A gente consegue uma cobertura com o pigmento muito maior. Mas, em contrapartida, a gente tem uma lesão maior do estroma da córnea. Então, tem que tomar cuidado, porque ela é potente, né? E a gente tem que regular isso na mão, e avaliar bem a córnea antes da cirurgia para saber se ela vai aguentar ali esse procedimento, né? É, o dermógrafo ele tem um cartucho, esse cartucho com as agulhas ele é estéreo, então tem o cartucho com uma agulha, essa agulha tem várias pontas. Pode ter uma ponta, 3 pontas, 5 pontas, 7 pontas. Quanto mais pontas, mais área de implantação eu tenho e menos profundidade eu tenho. Quanto mais pontas, menos ela penetra. Então eu consigo mais segurança, fazer um procedimento mais superficial. Uma agulha pode perfurar se você aprofundar a mão, né? Ela penetra muito mais facilmente. Você regula a exposição do tanto que a agulha sai para fora da ponta do cartucho, e aí, com o aparelho ligado, a gente mergulha no batoque com a tinta. Por capilaridade, a tinta vai entrar para dentro desse cartucho e vai, à medida que você vai implantando na córnea, ela vai depositando então o pigmento. Você vai realmente colorindo, tatuando a córnea, desenhando ali as cores que você quer comparativamente com o outro olho. Então, aí um exemplo, né? A gente faz isso no centro cirúrgico, com o paciente sedado, um bloqueio retrobulbar, preferencialmente, para o olho ficar paralisado e ele não ter nenhuma dor. A gente vai, então, aos poucos, fazendo o implante desse pigmento num ambiente completamente estéreo, cirúrgico mesmo, né? Aqui, mostrando com dois aparelhos diferentes, mas a técnica é similar. Então, a gente vai implantando ali o pigmento e realmente desenhando e comparando com o outro olho a cor. Então, tem que, às vezes, misturar as cores no centro cirúrgico ali para achar o tom, a tonalidade certa para ficar o mais realista possível, né? Aqui no livro do Alió, ele mostra os cortes histológicos mostrando a diferença de profundidade com as agulhas. Então, no canto superior esquerdo, a gente vê com uma agulha penetra muito mais do que no canto do lado direito, a gente vê com cinco, ele não penetra muito, fica bem mais superficial ali. Então, a gente recomenda até muitas vezes remover o epitélio primeiro, antes de fazer a implantação do pigmento,
porque o que ficar no epitélio vai acabar saindo. Então, a gente tem que garantir que o pigmento fique implantado no estroma. E esse é o nível de resultado que a gente quer que a gente obtenha aí com o dermógrafo, né? Casos de muitas cores, a gente consegue fazer, então, variações de tonalidade e degradês de cores, e tem que ter muito cuidado, claro. Esse caso, por exemplo, é um caso pós-transplante, então, é, às vezes, tem os dois lados, né? Às vezes, com o tebório ou manual, a gente pode ser que tenha que fazer muita força para implantar o pigmento. O aparelho ele já vai ser mais potente, você não tem que apertar muito o olho. Por outro lado, ele pode ser muito potente, pode às vezes passar muito rápido e até abrir o transplante e ter que dar ponto, né? Então, tem que tomar cuidado. Esse é um caso interessante, que era uma ceratopatia bolhosa, assim como eu nunca vi igual, né? Um olho extremamente irritado, sintomático, com um edema gigante ali, central, uma córnea totalmente fofa. E depois da pigmentação, foi basicamente um tratamento mesmo para esse edema da córnea. Então, a perfuração que a gente faz no estroma faz uma fibrose, dá para ver até que ficou uma fibrose, quer dizer, é interessante que a mobilização dos pigmentos ela foi estranha, né? Com 7 dias, aí você vê que a cor, quer dizer, eu tinha colocado uma cor uniforme, de repente ele ficou mais escuro onde estava com mais edema, mais claro na periferia. Depois ele foi formando uma fibrose central, que na verdade ajudou bastante o olho a melhorar a sintomatologia. Incomodou mais a mim, que eu queria pintar ali por cima de novo, do que ao paciente que estava super feliz, porque o olho não estava doendo mais e não estava tão branco daquele jeito. Nesse caso, foi uma córnea transparente. Eu poderia fazer a técnica intraestromal com os túneis, mas eu optei fazer com o dermógrafo por causa da cor do olho, que tinha muitas variações de tonalidade, então eu consigo fazer um degradê maior com os do dermógrafo, e a gente vai achando esse trabalho artístico mesmo de achar as tonalidades durante a cirurgia. Já a técnica lamelar, então eu faço a marcação da pupila, vem com uma mini crescente e bem superficial ali, 100, 150 micras, você vai fazer um túnel circular central para poder delimitar a pupila e injeta a tinta preta. Depois faz uns cortes radiais, 4 cortes radiais, numa profundidade um pouco maior, então a 200 micra, 250 micra, dependendo da córnea, e você disseca então em volta da pupila, né, o que seria o túnel para poder injetar a cor marrom, no caso, para fazer a íris. Nesse caso aí da foto, ele pôs um tom marrom mais claro, depois ele resolveu que estava muito claro, escureceu e pôs um outro mais escuro e chegou no resultado final. Então, essa é a técnica intraestromal aqui para mostrar para vocês a dissecção do túnel. Então, aqui dá a sensação de que está dentro da córnea, mas a córnea é transparente, eu estou dentro da córnea, numa profundidade boa, mas essa córnea era totalmente transparente, eu vou injetar a tinta, implantar a tinta, ela faz um túnel, com isso eu tenho muito menos lesão epitelial e superficial da córnea, a cicatrização é muito mais rápida. Então, é um resultado muito legal no caso de leucocoria, com córneas transparentes, com alteração da cor da íris, né? Às vezes a íris está mais escura ou mais clara do que o olho contralateral, ou até para caso de aniridia. Nesse caso também, uma desorganização completa da câmara anterior, um caso pós-trauma, mas a córnea totalmente transparente. Então, eu fiz o túnel intraestromal manual, depois eu ainda posso vir por cima e fazer um acabamento manual superficial, se eu quiser. Alguns casos a gente faz essa técnica setorial, então você pode, por exemplo, nesse caso, com uma iridectomia pós-cisteriano, eu consigo fazer uma dissecção do túnel setorial, onde está o defeito, e implantar a tinta. Então, nesses casos, o paciente tem visão, mas ele está com uma diplopia monocular, ou ele está com muita fotofobia, e é um defeito localizado, você pode implantar o pigmento regionalizado ali na córnea. Nesse outro caso foi pós-trauma, e aí optaram por fazer também a ceratopigmentação setorial, manual. E nos estudos de histopatologia, o doutor Aliel mostra no livro uma camada, então, fina do pigmento implantado no estroma anterior, sem reação inflamatória circundante, com os pigmentos inorgânicos que ele estudou, né? Então, aqui alguns casos, esse é um dos primeiros casos
que eu fiz, eu vi que eu não tinha, depois não fui até tão limbo, então a dissecção é importante, a gente vai aprendendo, mas é um caso que fica com uma cor bem estável, não tem muita perda, porque não tem os furos superficiais, e o resultado é bem satisfatório, né? Um outro caso que tinha essa coloração amarelada, que era intraocular, algum extravasamento de alguma substância dentro do olho que ela teve. Então, a gente fez a pigmentação por intraestromal, manual, na córnea, e ficou muito bom. Olhos escuros funcionam muito bem. Nesse caso, que o olho a cor do olho era completamente normal, ela só tinha uma catarata branca pós-descolamento de retina, e aí ninguém ia operar essa catarata branca, então eu fiz a ceratopigmentação só da pupila na região central. Então, só fiz o túnel central e pus a tinta preta para tampar a catarata branca, a leucocoria. Tem uma técnica que não é descrita no livro do Alió, mas que o Dr. José Álvaro já fez alguns casos. Seria para casos com córneas muito alteradas, superfície muito alterada. Então dá para associar um TX lamelar grande, limbo a limbo, com a ceratopigmentação. Então você faz resseca a córnea superficial do paciente, faz a pigmentação e depois sutura a córnea doadora transparente por cima. E nesse caso foi usado só tinta preta, né? Foi um caso publicado em 2009, mas não deixa de ser uma opção interessante, uma técnica interessante. E aí eu publiquei essa série de casos, foram os primeiros casos que eu fiz, mas eu achei interessante publicar ela, mesmo com poucos casos, foram 2 anos de follow-up, para mostrar isso, assim, um questionário de satisfação do paciente. Perguntei para esses 8, né, se quão satisfeito eles ficaram, 100% ficou muito satisfeito, com o mínimo desconforto, né, 25% achou que estava moderado, 100% achou que melhorou muito o bem-estar social e profissional e 100% repetiria o procedimento. Apesar do número pequeno, é um resultado bem significativo para essas pessoas, né? E, e esse tipo de feedback é o que a gente é, valoriza, né? E quer, porque é um paciente que de repente mostra que não está se escondendo mais, que não está tampando o rosto mais, que está tirando a foto, olhando para a foto, né? Antes sempre tinha o cabelo tampando metade do rosto, agora eu sou livre e super à vontade. E isso mostra o quão profundo é a dor dessas pessoas, né? Essa é uma paciente que a gente operou lá com a doutora Michele Fará, Olá, eu sou a na Claudinha Unifesp. Aragão. Vim aqui para também mostrar o meu sentimento de gratidão pelo Dr. X por ter feito a minha cerotopigmentação há mais de 1 ano e ter devolvido a minha autoestima. Muito obrigada. Ele é meu anjo. E aí, para finalizar, uma outra paciente, olha como era branco o olho dela, imagina, né, como é viver com esse olho assim, o fardo, né? E ela também deu um depoimento interessante. Os olhos e perdi a visão. Fiquei sem a visão e feia. É assim que eu me sentia. E me incomodava. Não as pessoas, porque eu voltei a trabalhar, todo mundo falava, não, tá tudo bem, mas as pessoas me olhavam e choravam, quem me conhecia. Começava a chorar e falava o que aconteceu. E eu me olhava no espelho e me assustava também. E eu comecei a usar lente e depois eu não consegui mais usar lente colorida. E falei, ai, acabou meu mundo, agora eu vou ficar com o olho assim. Aí eu fui, né, passei por uma consulta com o doutor Alexandre e fizemos a cirurgia em novembro. E dá nova, as pessoas não acham que eu não enxergo, né? Eu estava comentando que acha que as pessoas acham que ela voltou a enxergar. As pessoas acham que eu voltei a enxergar. Melhorar a estética, melhorar a autoestima é o mais importante. Olhar no espelho e ver era outra pessoa. Eu não estava me vendo, eu me via feia. Eu acho que não pode deixar ninguém sair do consultório sem com a certeza que vai ficar melhor. Muito melhor do que estava. Muito. Legal, gente. É muito curioso, né, gente? Porque essa paciente, ela é psicóloga, tá?
olha a frase dela, né? Melhorar a autoestima, melhorar a estética, melhorar a autoestima é o que mais importa. Se perguntar para ela, é mais importante do que recuperar a visão. Porque a pessoa, se ela está enxergando, mas ela não tem autoestima, ela não vive, ela não faz nada, né? Então, olha quão profundo é isso, né? Ela acha que a recuperar a estética, a autoestima ali é mais importante. Então fica essa reflexão, né? Então a ceratopigmentação ela é uma abordagem que alcança resultados estéticos satisfatórios, duradouros, pouco dolorosa, com diferentes técnicas, tem que ser personalizado de acordo com cada caso, considerada como uma alternativa terapêutica segura que pode promover grandes impactos sociais na vida dos pacientes, né? Ano passado, eu e o Dr. Giovanni, a gente juntou forças aí e desenvolveu, então, essa imersão vis-à-vis em ceratopigmentação, que é um curso, porque a gente queria expandir isso e ensinar os colegas oftalmologistas a fazer a ceratopigmentação terapêutica, né? Então, para olhos cegos, que não têm mais a visão, como esses casos que a gente mostrou. Próximo, a gente já fez 2 turmas, foram um sucesso foi incrível. Agora a próxima turma vai ser em novembro. Fica o convite aí para vocês entrarem lá no Instagram e no site e ficarem de olho. Vai ser uma honra poder estar com vocês lá em novembro. Muito obrigado, Alexandre. Excelente aula, né? Eu acho que essa questão do impacto social, ela é essencial, né? A gente pensa muito na visão, a visão às vezes acabou, a gente não tem muito a fazer, mas na verdade a gente tem muita coisa, né? A gente ainda pode orientar e ajudar esses pacientes aí a recuperar isso. A gente tem algumas perguntas, vou fazer de maneira bem rápida. É, a primeira pergunta foi em relação, eu sei que não é o tema da aula, mas quando a gente se a gente receber um paciente com tatuagem escleral feita por outro profissional, outra pessoa, e que aí a gente tem complicação, não dá para tirar essas tintas, né? A gente não consegue remover. Então aí é o tratamento mesmo para os processos inflamatórios, infecciosos e até mesmo de uveítes que acontecer. Como é que você vê essa questão da tatuagem? Eu nunca tive que fazer isso, mas eu acredito que num caso assim extremo, né, a gente poderia tentar abrir essa conjuntiva e lavar, ressecar, tentar tirar o máximo daquele pigmento ali, mas que já vai estar entranhado, né, em todo o tecido subconjuntival e escleral. Então, episcleral. Então, acho difícil a gente conseguir remover, mas acredito que seja possível tentar remover o máximo possível e realmente tratar a inflamação, né? Mas são casos drásticos. A gente tem caso na Unifesp de tatuador que injetou a tinta dentro do olho. Você vê que eles vão com a agulha ali, né? E aí, tragédia, né? A pessoa fica cega, porque aí dá uma reação inflamatória muito grande se injetar dentro do olho, né? Então, são casos muito graves e que a gente realmente não aconselha, não recomenda, né? E tem que. Mas a modificação corporal é uma coisa. É difícil a gente entender, né? O quão longe a pessoa pode chegar para modificar o seu próprio corpo. Ela tem o direito de fazer, né? A gente não recomenda. Claro, é óbvio. Uma outra pergunta também é sobre como é que você lida com o paciente no antes, né? Como é que você conversa isso com ele? Quais são eventuais riscos? Você faz algum exame complementar, por exemplo, para saber paquimetria, que às vezes a córnea está tão alterada e a gente não consegue avaliar, precisa de algum exame de imagem. E como é que é o pós? O pós tem lente de contato, antibiótico, corticoide, como é que funciona isso? É. É, é importante examinar, né? Eu acho que o exame clínico, ele fala mais do que qualquer coisa. Então, entender a história do paciente, saber a causa, o que que aconteceu, como é que chegou naquilo, né? Claro que se você tem uma história duvidosa e você não, na infância perdi a visão, não sei o que aconteceu, né? É um caso que é uma caixinha de surpresas, né? Então, nesse caso, é bom fazer um ultrassom, ou até uma tomografia, ver se não tem um tumor ali atrás, ver se não tem alguma coisa, ou um UBM para ver direitinho a espessura e tal. Então, quanto mais você se armar, mais tranquilo você vai estar durante o seu procedimento. Mas
a, a falta desses exames também não impede que seja feito o procedimento, porque muitas vezes você vai, quer dizer, no próprio exame, na própria ceratectomia ali, você consegue sentir se a córnea tem espessura ou não. E a gente não precisa de muita espessura para fazer, uma vez que eu tenho o controle manual da coisa. Claro que se eu não tenho experiência, né, hoje eu já tenho experiência para ver que uma córnea que está muito fina, eu vou usar um cartucho de mais agulhas, porque eu vou penetrar menos, vou fazer mais superficial, e aí se falhar, sair um pouco de tinta, depois eu faço mais, mas eu consigo fazer, né? Ou num caso, por exemplo, que eu tinha uma decimetocele, eu não preciso de um exame para ver que tem uma decimetocele ali e que eu não posso chegar com a agulha ali, senão eu vou perfurar. Mas aí eu posso fazer um patch de córnea junto, associar técnicas e fazer a pigmentação. Então, eu não acho que precise obrigatoriamente de nenhum exame, porque no exame clínico você consegue ver a superfície, sentir, às vezes na hora da cirurgia também, você preparando a superfície ali, você consegue ver, mas é com certeza muito recomendável que se tenha um ultrassom, se puder um UBM ou um OCT, para a gente ver a espessura da córnea e tá um pouco mais seguro, né? Tem alguns leucomas que fazem, que na verdade são lesões na córnea, então são lesões hiperplásicas de epitélio, e a gente vê direitinho isso no OCT ou no BM, que tem um plano de clivagem. Então, você já sabe que tem córnea saudável embaixo, você consegue remover aquela lesão e pigmentar a córnea. Se você não tem o exame, você vai ficar na dúvida: será que eu pinto por cima disso? E de repente era uma lesão que você tinha que remover, né? Então, é bom ter os exames. Agora, pós-operatório, o dermógrafo ele é um pouco agressivo para a córnea, né? Então, dependendo da sensibilidade, então é bom testar a sensibilidade corneana antes, perguntar se a pessoa já teve herpes, né? Saber como é a cicatrização ali. Então, uma boa anamnese, um bom exame clínico vai prevenir muitos problemas. Mas hoje eu gosto de usar a profilaxia para herpes em todos os pacientes, porque eu já tive alguns casos de herpes pós-operatório e muitos são, às vezes, também pacientes cegos que por uveíte idiopática, e a herpes é uma causa comum, né? Então eu prefiro usar lente de contato terapêutica até cicatrizar a córnea e um colírio de associação antibiótica e lubrificante, né, frequente, e a cicatrização é um pouco mais lenta, então quando a gente pensa assim num crosslink que demora aí uma semana para cicatrizar, 5 dias, uma semana, a ceratopigmentação vai demorar de uma semana a um mês para esse epitélio fechar, então tem que ter bastante cuidado, orientar bem o paciente no pós-operatório para não fazer arte, não ficar pondo a mão no olho, enfim, né, todos os cuidados até que aquilo cicatrize completamente. E normalmente pode ir-se até o limbo, por exemplo. Vocês têm algum receio, por exemplo, de vascularização por causa do pigmento? Como é que são esses cuidados? E eu queria também perguntar sobre o paciente que enxerga, né? Então, às vezes você falou aí de uma aniridia, um coloboma, você quer fazer alguma coisa naquela região, você vê, tem diferença nisso? Como é que são esses cuidados? É, é, não tem problema ir até o limbo. O que acontece é que quando pega conjuntivalização do limbo, né, ou panos, ou então a gente sempre remove panos, cauteriza os vasos, e tudo, mas você pode chegar ali na transição do limbo. O que pode acontecer é que, como tem vasos ali, você pode ter uma perda da delimitação, então às vezes fica meio falhada ali a borda da córnea, porque a conjuntiva está ali, então você pode ter fagostose ali dos pigmentos, coisa que na córnea ela não acontece, ela fica lá estável, né? Então pode ter uma perda da definição, borrar um pouquinho ali a margem, mas muitos casos a gente faz, por exemplo, o paciente tem um pouco de XT. Então, eu deixo de pigmentar na parte temporal, uma meia-lua, eu venho com a marcação da pupila um pouco mais nasal e eu pigmento ali bem no limbo nasal para poder dar um efeito de correção do estrabismo, e isso é muito legal, ajuda muito. Então, é claro que é, todas as pessoas podem ter algum tipo de reação de inflamação por algum componente da fórmula da tinta, né? Mas é muito raro justamente por causa dos critérios da Anvisa.
Agora, em relação ao paciente que enxerga, o que acontece, né? Eu acho que o Giovanni vai até falar disso, mas lá na Espanha, o Dr. Alió, ele estudou em modelos animais os pigmentos que ele desenvolveu. Então, lá ele tem pigmentos registrados para uso na córnea, que ele fez, e ele sabe que não tem, pelo menos nos estudos dele, problema para a córnea e para o endotélio. As tintas que a gente tem no Brasil, elas não foram estudadas ainda para a córnea especificamente. Então, isso traz uma certa insegurança quando a gente vai fazer em pacientes com olhos que enxergam. E até por isso a gente não faz muito, a gente não pensa em fazer ainda a técnica de FLAC, que é para mudar a cor dos olhos puramente, porque a gente não tem os estudos da nossa tinta aqui no Brasil para esses olhos normais que enxergam. Então, uma vez que a gente tenha, pode ser que isso seja feito algum dia, né? Então, é, são casos selecionados que a gente faz com muita cautela num paciente que enxerga, se realmente for muito indicado e muito conversado com o paciente também. Excelente, muito obrigado, Alexandre. Acho que foi uma aula sensacional para a gente entender. Eu acho que fica aí essa vontade de fazer o curso, né? A Maria Helena perguntou como é que é o setup inicial para fazer isso. Eu acho que tem que assistir o curso, né? Acho que fazer o curso de vis-a-vis acho que vai ser bom para começar, né? Isso é interessante, porque assim, não é só fazer um wet lab e sair fazendo, sabe? Tem muita coisa envolvida. Tem a parte ética, tem a parte psicológica, né? A gente põe uma psicóloga para dar aula sobre psicologia da autoimagem. É muito complexo isso, a gente não tem noção. A gente acha que é sair lá pintar uma frescura, não é, né? Tem a parte legal mesmo da coisa, fora todas as técnicas, as nuances das cores, as coisas. A gente tem aula com a Ana Jankov de colorimetria, então como é que eu misturo as cores para chegar no tom, né, nos tons mais realistas? Então, o curso ele é importante, assim, a gente fez ele muito completo justamente para a pessoa sair de lá entendendo todo esse mundo e podendo aplicar, né? Porque se você simplesmente pegar a aula que, deixa eu tentar e sair fazendo de orelhada, vai dar ruim, sabe? Vai ter problema. Então, claro que a gente está aqui para ajudar também o que precisar, mas quem quiser fazer, gente, né, super recomendo que faça o curso mesmo, porque aí vai ter uma formação completa ali de todos os aspectos. Tudo que a gente quebrou a cabeça em 10 anos para poder chegar na melhor forma de fazer, a gente dá isso tudo mastigado lá para quem quiser aprender. Tudo bem, obrigado, Alexandre, excelente aula. Então, agora a gente vai para o próximo evento sequencial,